A história da cerveja. Uma jornada milenar de sabor e cultura. Introdução. Há milênios, a humanidade vem celebrando a arte da fermentação em uma bebida que transcende fronteiras e culturas, a cerveja. Sua história é uma viagem fascinante, repleta de descobertas, revoluções, é claro, sabores únicos que cativam os paladares mais exigentes. Nesta reportagem, mergulharemos nas origens da cerveja, explorando sua evolução ao longo do tempo até os dias atuais, onde a revolução cervejeira artesanal adiciona um novo capítulo à sua narrativa. Capítulo 1. As origens na antiguidade. Em um fascinante mergulho nos confins da história, descobrimos que as raízes da cerveja se entrelaçam com os tempos imemoriais. Os vestígios arqueológicos nos conduzem à Mesopotâmia, por volta de 7000 a.C., onde as primeiras manifestações da arte cervejeira despertaram o paladar da humanidade. Entre os rios Tigre e Eufrates, o líquido dourado começou a ganhar forma, tornando-se um elixir apreciado pelos povos da região. Na majestosa Babilônia, já no alvorecer da civilização, leis sábias e regulamentações meticulosas foram promulgadas para governar a produção e a comercialização dessa bebida celestial. Os códigos legais não apenas conferiam status à cerveja, mas também sublinhavam sua importância vital nas esferas social e econômica. No epicentro desse berço cervejeiro, uma cultura florescia, permeada pelo aroma inebriante de cervejas que se tornariam os alicerces da tradição líquida que atravessaria os séculos. Capítulo 2. Mosteiros medievais e a arte da cerveja. À sombra das torres imponentes e arcadas góticas da Idade Média, os mosteiros surgem como epicentros de uma sagrada alquimia, a produção de cerveja. Entre os séculos V e XV, os monges, homens de hábitos e virtudes, tornam-se não apenas guardiões da fé, mas também mestres cervejeiros dedicados. Sob seus mantos, escondem segredos líquidos que moldariam o futuro dos sabores. Esses artesãos espirituais aprimoram técnicas transmitidas de geração em geração, transformando a cerveja em uma sinfonia de notas sensoriais. Cada abadia torna-se um laboratório de experimentação, onde o aroma de maltes e a dança de lúpulos se fundem em um néctar digno dos deuses. Os monges, sábios alquimistas da Idade Média, guardam manuscritos que detalham não apenas as receitas, mas a filosofia por trás da produção cervejeira. A cerveja, durante esse período, transcende a condição de simples indulgência, ela se torna uma essência vital, uma poção que nutre o corpo e a alma. Em algumas regiões, a confiança na segurança microbiológica da cerveja ultrapassa a da água, tornando-a uma companheira constante à mesa e nos rituais sagrados. Nas taças de mosteiros medievais, o líquido dourado flui como uma extensão da espiritualidade, testemunhando a fusão de devoção e maestria cervejeira que caracteriza esse capítulo luminoso na história da cerveja. Capítulo 3. A reinvenção com a lei da pureza alemã. No vibrante século XVI, enquanto o Renascimento florescia nas artes e nas mentes, a Alemanha escrevia um capítulo que moldaria a essência da cerveja para sempre. Nesse contexto efervescente, surge a famosa Lei da Pureza da Cerveja, batizada como Reinheitsgebot. Promulgada na Baviera em 1516, esta regulamentação audaciosa traçou linhas precisas para a produção cervejeira, declarando que a cerveja deveria ser uma trindade de água, malte e lúpulo. Sob a égide da Reinheitsgebot, as cervejarias bávaras se tornam templos de pureza cervejeira, onde cada gota é destilada pela reverência à simplicidade dos ingredientes. O malte, cultivado com esmero, transforma-se na espinha dorsal do líquido dourado, o lúpulo, com seus aromas florais e amargor sutil, adiciona camadas de complexidade à poção mágica. A água, fonte da vida, é a última peça desse quebra-cabeça líquido, refinando a mistura para a perfeição. A Reinheitsgebot, mais que uma lei, torna-se uma filosofia cervejeira que se estende além das fronteiras da Alemanha, influenciando práticas de produção em todo o mundo. Cada cerveja produzida sob essa legislação é um tributo à tradição, à qualidade e à busca incessante pela excelência. O século XVI testemunha, assim, a consolidação da Alemanha como guardiã da pureza cervejeira e uma influência inegável na jornada global da cerveja. Capítulo 4. Revolução Industrial e a cerveja globalizada. No turbilhão da Revolução Industrial, o aroma inebriante da cerveja se mistura aos vapores das máquinas e ao clamor das fábricas.
Este período efervescente testemunha uma metamorfose na produção cervejeira, onde a escala e eficiência se tornam as palavras de ordem. Enquanto as engrenagens giram e as chaminés esperem fumaça, grandes cervejarias erguem-se como monumentos à modernidade, canalizando a produção de cerveja para uma escala nunca antes imaginada. A cerveja, outrora uma expressão regional, atravessa fronteiras e se torna uma mercadoria global. Barris e garrafas cruzam oceanos, levando consigo o sabor do lúpulo e do malte a terras distantes. No entanto, essa expansão exponencial não vem sem seus custos. A produção em massa, embora eficiente, muitas vezes sacrifica a riqueza da diversidade e a complexidade dos sabores artesanais. Enquanto a globalização eleva a cerveja a um patamar internacional, há um preço a pagar pela uniformidade. O paladar, outrora enriquecido por uma miríade de estilos, agora muitas vezes se depara com cervejas que, embora amplamente disponíveis, podem carecer da singularidade que caracteriza a tradição cervejeira artesanal. Assim, a Revolução Industrial, embora tenha democratizado o acesso à cerveja, também desafia a essência autêntica e diversificada que a tornou uma paixão para muitos ao longo dos séculos. Capítulo 5. Revival da cerveja artesanal. Ao final do século XX, um vento fresco sopra pelos campos de lúpulo e malte, marcando o despertar de uma era cervejeira revigorante. Neste capítulo resplandecente da história, testemunhamos o ressurgimento da cerveja artesanal, uma revolução que encontra suas raízes nas mãos talentosas e nas mentes inquietas de cervejeiros independentes. Pequenas cervejarias, cada uma um laboratório de experimentação e paixão, florescem como jardins secretos da fermentação. A busca pela qualidade torna-se um mantra, enquanto mestres cervejeiros dedicados dedicam-se a criar obras-primas líquidas que desafiam a monotonia dos sabores industrializados. A criatividade é a força motriz, e o desejo por autenticidade permeia cada fermentador. A diversidade de estilos, aromas e sabores, uma vez eclipsada pela homogeneidade das grandes cervejarias, ressurge como uma constelação de possibilidades. Da obscuridade de barris de carvalho aos intensos aromas de lúpulos exóticos, a cerveja artesanal torna-se uma viagem sensorial, onde cada gole é uma descoberta. O movimento artesanal não é apenas uma revolução cervejeira, é uma celebração da comunidade, onde cervejeiros e apreciadores se unem em eventos, festivais e cervejarias locais. A apreciação pela cerveja vai além do paladar, abraçando histórias, tradições e a camaradagem que fazem parte do renascimento cervejeiro. Assim, na encruzilhada do novo milênio, a cerveja artesanal emerge como uma testemunha da resiliência da tradição cervejeira, uma resposta ousada à uniformidade industrial e uma ode à paixão que transformou uma simples bebida em uma forma de arte em constante evolução. Conclusão. O futuro cervejeiro. Em meio às fervilhantes panelas de mosteiros, ao aroma de lúpulo nas vastas plantações e à agitação criativa das cervejarias artesanais, a cerveja, hoje, é mais do que uma simples bebida, é uma narrativa em constante evolução, entrelaçando o passado, o presente e o futuro em um balé líquido de sabores e culturas. A busca incessante por sabores únicos se tornou a bússola que guia os cervejeiros modernos. Laboratórios sensoriais onde novos maltes são testados, lúpulos exóticos explorados e leveduras raras cultivadas são cenários de uma busca pela excelência que não conhece limites. O respeito à tradição encontra-se com a vanguarda da inovação, criando um mosaico de estilos que se desdobram como capítulos intermináveis na história cervejeira. A sustentabilidade, agora, é um pilar inabalável na construção do futuro cervejeiro. Cervejeiros comprometidos não apenas com a excelência de suas criações, mas também com a responsabilidade ambiental. Ingredientes provenientes de fontes sustentáveis, processos de produção ecoeficientes e a minimização de resíduos são pilares que sustentam a cerveja do amanhã. A cerveja transcende fronteiras, conectando pessoas de todos os cantos do mundo. A diversidade de estilos é uma celebração da riqueza cultural do nosso planeta, onde a influência de cada região se reflete nas características únicas de suas cervejas. Festivais cervejeiros tornam-se verdadeiros palcos de celebração, onde cervejeiros e apreciadores compartilham histórias, conhecimento e, é claro, muitas risadas. Que essa jornada cervejeira continue a ser contada em cada gole, brindada em cada taça e apreciada em cada momento de convívio.
A cerveja, mais do que uma mera bebida, é uma obra de arte líquida que transcende não apenas o tempo, mas também as fronteiras culturais, unindo a humanidade em um brinde global à diversidade, à criatividade e à paixão que dá vida a essa jornada eterna. Que o futuro cervejeiro seja tão rico e surpreendente quanto a história que o precedeu. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!